um tema que ele é praticamente mais de 30% da tua prova. Chegando, às vezes, pode chegar até 50%. Então, é muita coisa, tá? Querendo ou não, é muita coisa que eles vão te cobrar ali nesse assunto. E tu já tem que estar preparado para pegar esse tipo de questão e resolver ela de forma bem rápida, tá? Na maioria dos casos, elas são questões fáceis de resolver, com uma interpretação não tão difícil, tá? Uma interpretação, às vezes, bem razoável ali, tá? Uma ou outra que foge da régua, que foge, que é uma questão que tu pensa assim, cara, é muito difícil de resolver essa questão, mas na maioria dos casos, só com raciocínio lógico ali, tu consegue resolver, só com raciocínio lógico não, né? É óbvio. Mas com um raciocínio lógico ali bem afiado, tu consegue resolver ela bem tranquilo. Perfeito? Por exemplo, eu vou resolver essa primeira com vocês, a segunda eu já vou deixar os 3 minutinhos, tá? Para vocês darem uma lida, resolver, e depois a gente vem e discute as questões, caso vocês tenham dúvida também, né? Eu tiro a dúvida de vocês. Perfeito? Essa questão aqui, olha, ela é bem simples, tá? Ela tem no nível fácil aqui. Ela diz o seguinte: em 1953, o veterinário francês Monsieur Lebau descobriu que um cão de pequeno porte tem um ritmo de envelhecimento maior do que o de um ser humano, sendo mais acentuado nos 2 primeiros anos da vida. Depois desse tempo, esse ritmo de envelhecimento diminui e obedece à seguinte relação: um cão de um ano, aqui olha, um cão de um ano corresponde a 15 anos humanos, né? E um cão de 2 anos corresponde a 24 anos. Depois de 2 anos de idade, cada ano vivido por um cão equivale a 4 anos do ser humano. Perfeito? Aí ele diz o seguinte, ó, considere o dia em que um cão de pequeno porte completou 6 anos. Com base nessas informações, a idade humana em anos correspondente à idade desse cão nesse dia é. Galera, olha só como é fácil, como é bem simples essa questão. Eu vou resolver ela aqui fazendo um certo diagrama, tá? Então, com um ano, ele tem o quê? 15 anos humanos, tá? No segundo ano, ele vai ter 24 anos humanos. Aí, depois, né, vai ser o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, até o sexto ano. Ele vai ter o quê? Para cada ano, depois de 2 anos, ele aumenta 4 anos aqui, certo? É só a gente verificar agora quanto é que ele vai ter do sexto ano. Então, 24 mais 4, 28. 28 mais 4, 32. 32 mais 4, 36. 36 mais 4, 40. Né? Então, ele tem aqui 40 anos. Perfeito? Então, se quer uma questão de proporção, né? Ele tem aqui uma certa proporção de ano em ano, certo? Claro que ele tem aqui uma proporção coerente só a partir do terceiro ano, porém, com a informação que ele deu do primeiro e do segundo, é fácil a gente verificar que no sexto ano ele tem 4 anos aqui. Tem 40 anos humanos. Perfeito? Tranquilo? Deu para entender que é a questão? Na prova, vocês conseguiriam resolver essa questão nesse mesmo raciocínio que eu fiz? Uhum. João, como é? João, olha. Hum. Fala aí. Quer falar? Olha só, vou dar 3 minutinhos para vocês nessa questão aqui. Ela é uma questão bem fácil também, tá? Atenção na leitura, ok? Nas informações que ele te dá, que tu consegue resolver essa questão aqui em menos de 1 minuto. Tá, tu chegou em qual valor? Em qual alternativa? Na A. Também tá de A? Beleza. Vamos ler a questão, né? Vamos ver que ela não é difícil, né? Ela é bem fácil. Só lembrando, né, que razão, vocês sabem o que significa razão, né? Razão é a divisão entre duas coisas, tá? Entre duas grandezas. Que grandezas são essas? As grandezas que estão envolvidas no problema, né? Então vai depender do problema para a gente verificar qual é a divisão.
certo? Vamos dar uma lida aqui rapidão. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagem que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura, né? Então são esses aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um vermelho para ficar mais fácil de ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Então, eu tenho 16 assentos escuros aqui, ou seja, 16 assentos vendidos, né? Dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos assentos ainda não vendidos, né? Em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos, ou seja, ele quer aqui ó, NV, que eu vou colocar aqui número de assentos vendidos, e o total de assentos, né? Então, dividido pelo NT, que é o número total de assentos. E galera, é muito fácil a gente saber quanto é o número total de assentos, né? Se começa no 1 e termina no 42, ou seja, tem 42 assentos. E quantos assentos já foram vendidos? 16. Letra A, bem fácil essa também, né? Bem tranquila. Acredito que não tenha dúvida na questão. Posso passar para outra? Ó, outra questão do Enem, tá? No mesmo estilo aqui, certo? 3 minutos, 2 minutinhos. Essa aqui vai ser 2 minutinhos, tá? Pra vocês fazerem. Eu passei em sala para vocês. Mas aí tu não pode errar então, né, cara? Não faz vergonha. Essa aula vai pro YouTube. Deu D, letra A. Vamos lá, né? Então, em um certo teatro, as poltronas são divididas e vocês fizeram em 2 minutos e 4, tá? Essa questão aqui. Ficou num tempo aceitável, bem aceitável aqui, tá? Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as cadeiras claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras é exatamente o mesmo raciocínio, né? Então, o que, é que eu preciso fazer? O número de cadeiras reservadas, que eu vou colocar aqui NR, dividido pelo número total. Perfeito? NR, cadeiras reservadas, as escuras. Né? Vamos contar as escuras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, em cima é 17. E embaixo, como é que a gente faz para contar rápido isso? É só você fazer isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras. E aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fileiras. Então, 7 vezes 10, 70. Perfeito? Então, alternativa A, 17/70. Uhum. É por isso que tem que tomar cuidado na leitura, né? Porque a tua leitura, se tu interpretar de forma errada, tu erra a questão. Entendeu? Tá, alguma dúvida aqui? Eu posso passar para outra? Vamos para outra então. Outra questão de nível fácil, tá?
Tentem fazer ela em menos de 2 minutos. D. 1,30. Já tinha feito ela ou tá fazendo agora? Tá, tu levou 1 minuto e 30 para fazer ela. Um bom tempo. 2 minutos, João. Conseguiu? Tá. Tá, então vamos lá, né? Uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal com conforto visual para se assistir à televisão de 32 polegadas é de 1,8 metros. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela e a distância. Considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela, com conforto visual. A distância da televisão em metros em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é mais próximo de. Gente, olha só. Essa questão eu tenho duas formas de resolver, utilizando razão e proporção, né? Que ele está falando aqui tem proporcionalidade, né? De que? De tamanho e distância, ou seja, 32 está para 1,8, é isso que ele está falando aqui, tá? Que é o tamanho da tela, está para a distância ideal, né? E isso daqui ele tem que ser proporcional. Se ele tem que ser proporcional, se eu pegar aqui o tamanho da tela de 60 e dividir por um outro número que é uma outra distância, que eu não sei, eu vou chamar de x, né? Isso daqui ele tem que respeitar uma certa proporção, né? Aqui eu vou fazer a multiplicação, o produto do meio pelos extremos, né? Que vai ser 32 vezes x igual a 1,8 vezes 60. Tá? Para melhorar o meu cálculo, o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer 18 vezes 6, ok? Eu vou transformar isso daqui em 18 vezes 6, tá? Eu elimino esse zero daqui e ando uma casa para cá. Tudo bem com isso aqui, gente? João, ok? Beleza. Então aqui, olha só. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. 32x igual a 18 vezes 6. Eu não vou fazer a multiplicação ainda, tá? X é igual a 18 vezes 6 dividido para 32. Eu posso estar fazendo o que, gente? Simplificar o 6 com o 32. Aqui por 2, os dois são pares, né? Então aqui fica 3 e aqui embaixo vai ficar 16. Aí eu vou fazer aqui de novo, ó, 18 com 16. Vai ficar 8 aqui embaixo e aqui em cima vai ficar 9, ok? Então, vai ficar como isso aqui? Vai ficar em cima 9 vezes 3 dividido para 8. Logo vai ficar 27 dividido para 8. Ok? Tranquilo? Agora, a gente vai ter que fazer divisão, não vai ter jeito, né? Então, 27 dividido para 8. Né? 27 para 8 dá 3, né? 3 vezes 8, 24. Para 27, 3. Ok? Acrescenta o zero e uma vírgula. Então, aqui, olha, por 4 não dá, né? Porque vai dar 32, não é isso? Então, vai ser por 3 de novo, ok? Vai dar 24 para 36, certo? Aqui eu posso parar já aqui, por quê? Olhando para as alternativas, eu tenho 3,3 e aqui 3,6, certo? Mesmo se eu continuasse o cálculo aqui, eu ia estar nessa casa, na D, ok? Tranquilo aqui nessa conta, nesse cálculo? Outra forma para fazer é utilizando a regra de 3, né? Que é basicamente eu aplicar isso, né, por regra de 3, que é 32 está para 1,8, assim como 60 está para x. Aí tu faz, né, a multiplicação cruzada, ok? Que tu vai gerar de novo aqui, ó. 32 vezes x igual a 60 vezes
1,8, né? Foi esse cálculozinho bem aqui, ok? Então a gente tem duas formas de fazer dois raciocínios, utilizando o conceito de proporção, tá? De proporcionalidade, que uma fração tem que ser igual a outra, ou utilizando a regra de 3 aqui direto, né? Que aí a gente faz. Aí você verifica qual é o mais fácil, regra de 3 utilizando a fórmula da proporção, né? Aí fica a seu critério na hora da resolução, ok? João, tu foi por esse caminho ou não? Mas tu chegou a entender o contexto na hora da tua leitura? Tá, beleza. Quer tirar alguma dúvida? Não? Tá, vamos lá. Próxima questão. Essa questão aqui eu vou dar os 3 minutos para vocês, tá? Ela precisa de um pouco mais. Ela não é difícil, mas também ela não. Se tu não conseguir entender a ideia central, tu vai ficar com um pouco de dificuldade nela. Tá, vamos lá. Em um país, as infrações de trânsito são classificadas de acordo com sua gravidade. Infração do tipo leve e médio acrescentam, respectivamente, 3 pontos e 4 pontos na carteira de habilitação do infrator, além de multa a serem pagas. Um motorista cometeu 5 infrações de trânsito. Em consequência, teve 17 pontos acrescentados em sua carteira de habilitação. Qual é a razão entre o número de infrações do tipo leve para o número de infrações do tipo médio cometidas pelo infrator? Gente, essa questão aqui, olha, ela é. Eu tenho duas formas de resolver ela, tudo bem? Uma é utilizando sistemas, que tu tem muito mais rigor matemático para tu resolver, e uma outra é utilizando raciocínio lógico. Porque vamos considerar o seguinte, ó, ele cometeu 5 infrações, tá? 5 infrações. Sendo que essas 5 infrações, ela tem que somar 17 pontos, certo? Então, quando eu somar essas infrações aqui, ó, cada uma, ela vai ter que dar 17. Conseguiram entender aqui? Agora, olha só, vamos pensar o seguinte: 17 eu posso escrever ele como 9 mais 8, correto? Eu posso escrever ele como 10 mais 7. Eu posso escrever ele como algumas outras formas. Só que vamos pegar esse 9 mais 8 aqui, ó. O 9 mais 8, concorda comigo que ele é 3 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4? Sim? Isso aqui não dá 17, certinho? Isso daqui, ó, representa o quê? Que tipo de infração? Do tipo leve. E essas aqui, 4 pontos? Médio. Certo? E ele quer a razão do que aqui? Ó? A razão das infrações, eu vou colocar aqui IL, que é da infração do tipo leve, dividido pela IM. Certo? Quantas do tipo leve eu fiz? Ele cometeu 3. E quantas do médio? 2. Acabou. Letra B. Conseguiu entender esse raciocínio? João, agora qual é o outro? Opa, fiz besteira de novo. Nossa, ixi, vai ser que nem aquele, vai ser que nem a da última vez. Ih, rapaz, que é isso? Não, meu Deus do céu, e agora? E agora, gente? Não, rapaz, olha, é sério. Eita, tá aqui. Cadê? Tipo leve, tá aqui. Vamos lá. Qual é o outro raciocínio? Utilizando sistema, tá? Para utilizar sistema, eu vou ter que tomar mão de variáveis. Eu vou definir variáveis aqui. Quais são as variáveis? Eu vou chamar aqui de x, o número de infrações leves, e de y, o número de infrações médias, ok? A partir daí, eu vou ter que considerar o quê? Se eu pegar x mais y, dá quanto?
Vocês conseguem? Não, o X é o número de infrações que ele cometeu. Ele cometeu quantas infrações? 5. Então, se eu pegar o número de infrações leves e somar com o número de infrações médias, vai ter que dar quanto no total? 5, correto? Agora, outra informação aqui. Eu sei que se eu pegar o número de infrações leves e multiplicar pelo número de pontos que ele acrescenta na carteira, né? Aqui eu vou determinar quantos pontos ele teve só com infrações leves. Concorda comigo, sim ou não? João? Tá, então olha só. Da mesma forma, eu vou para infrações médias. Se eu pegar o número de infrações médias e multiplicar pelo total de pontos que cada infração acrescenta, vai dar o total de infrações de pontos só com a infração média. Perfeito? Só que quando eu somo essas duas aqui, dá quanto? Dá 17. Correto? Agora aqui é uma questão de resolver sistemas, que é o objetivo de eu encontrar o x e o y, certo? Onde a razão que ele vai querer nesse caso agora ó, é x dividido para y. É isso que eu tenho que encontrar. Perfeito? Aqui eu posso simplesmente chegar, né, e ir chutando valores, que dá para fazer, dá para chutar valores aqui, 3, 2, 4, 1, certo? 2, 3, perfeito? Só que tem que tomar cuidado, porque se tu vai chutar valores, tu pode chegar e dizer que aqui é 3 e aqui é 2, que dá 5, mas também tu pode chegar e dizer que aqui é 2 e aqui é 3, dá 5 também. Não é isso? Só que em um sistema, a solução ela tem que resolver as duas equações ao mesmo tempo, certo? Aí, tu poderia pegar aqui, chegar e substituir na outra, para ver se dá 17. Então, daria o quê? Olha, se o x, tu está dizendo que o x é 3, então 3 vezes 3 mais 2, que é o y, 2 vezes 4, isso dá quanto? 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes 4, 8, né? Dá 17, perfeito. O que não iria acontecer se eu dissesse que aqui é 2 e o outro é 3, certo? Porque olha só, aqui sendo 2 e aqui sendo 3, isso aqui dá quanto? 2 vezes 3, 6. Vai dar aqui 12. 6 mais 3, 6 mais 12, 18. Então 18 não é igual a 17. Então esse aqui não poderia ser, poderia ser só esse daqui. Entenderam aqui como é que faz? Substituindo. Só que aí, o que, que acontece? Em algumas questões, tu não pode fazer isso. Tu tem que aprender, tu tem que entender como é que tu resolve. Então, um dos métodos é somando as duas equações. Só que qual é o objetivo? É tu eliminar uma das variáveis, certo? Só que quando tu soma aqui as duas equações, ou tu pegar essas equações do jeito que elas estão, tu não consegue eliminar nenhuma, né? Porque tu vai fazer x mais 3x, que é isso aqui, tá? Vai dar 4x. E o y mais 4y vai dar 5y. Então não vai adiantar de muita coisa. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou tomar mão de uma multiplicação. Eu vou modificar uma das equações. Eu vou escolher modificar a de cima, que está mais fácil, né? Eu vou multiplicar por menos 3. Por que vou multiplicar por menos 3? Vou escrever aqui embaixo como é que vai ficar, ó. Então, olha, menos 3 vezes x dá menos 3x, tá? Aí vai, menos 3 vezes y dá menos y, menos 3y, igual a 5 vezes menos 3 dá menos 15. Agora, eu tenho essas duas equações aqui para trabalhar, perfeito? Essa daqui eu já não considero ela, né? Agora, eu vou trabalhar só com essas duas. Aí, ó, somando elas, vai dar o quê, ó? X vezes 3 é igual a 3 vezes x. Então, aqui em cima eu tenho 3x, tá? Aí eu corto aqui e aqui. Aqui vai dar zero, né? Some o x. Aí, ó, y vezes 4 é a mesma coisa que 4y. 4y menos 3y vai dar y. Logo, 17 menos 15 dá 2. Eu já acabei de encontrar o y, certo? Se eu sei que x mais y é 3, logo o meu x, se aqui é 2, eu já sei, eu tenho certeza que é 2, logo o meu x vai ser 3. De novo, eu tenho aqui por sistema também, tá? Eu tenho 3 sobre 2, ok? Essa questão, obviamente, que a forma mais prática de se fazer é a primeira forma, certo? Porém, tem algumas questões que tu precisa entender e conseguir montar o teu sistema para resolver, perfeito? Porque tu fazer utilizando raciocínio lógico, às vezes, dá um certo BOzinho ali, o contexto não ajuda, então ele fica mais difícil para tu resolver a questão,
Tudo bem aqui, gente? Vocês entenderam aqui como a gente resolveu o sistema, as possibilidades? Sim? Tá. Essa daqui é outra que eu vou dar um pouco mais de tempo para vocês, porque o texto ele é um pouquinho maior, né? 3 minutos, de novo. Ah, alguma pergunta na outra? Eu posso continuar essa aqui já? B, 2:40. Letra B? Tá, então vamos lá. Vocês tiveram dificuldade em entender o texto? Uhum. Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui a resolução. A estimativa do número de indivíduos de uma população de animais frequentemente, frequentemente envolve a captura, a marcação e então a liberação de alguns desses indivíduos. Depois de um período, após o indivíduo marcado se misturarem com os não marcados, realiza-se outra amostra. A proporção de indivíduos dessa segunda amostra que já estavam marcados podem ser utilizados para estimar o tamanho da população, aplicando-se essa fórmula aqui, né? M2 dividido para N2 igual a N1 dividido para Nzão, onde N1 é o número de indivíduos marcados na primeira amostragem, N2 o número de indivíduos marcados na segunda amostragem, o M2 o número de indivíduos da segunda amostragem que foram marcados na primeira amostragem, né? Então aqui é uma coisa que pode bugar a cabeça do aluno também, né? Na hora da leitura lá, rápida, né? Vamos deixar aqui marcado. E Nzão é o tamanho estimado da população total. Durante uma contagem de indivíduos de uma população, na primeira amostragem foram marcados 120 indivíduos. Então, 120 é o N1, né? Então aqui N1 é 120. Na segunda amostragem foram marcados 150 indivíduos, certo? Então, o número de indivíduos marcados na segunda amostragem, N2. Então, o N2 é 150, dos quais 100 já possuíam uma marcação, ou seja, eles já foram marcados na primeira marcação, né, na primeira amostragem. Então, ele é o M2, que é o número de indivíduos da segunda amostragem que já foram marcados na primeira. Então, M2 é igual a 150, certo? Dos quais, 150 não, 100, né? O número estimado de indivíduos dessa população, ou seja, o N, vai ser quem? Para a gente isolar aqui e fazer rápido, né? Então, para isolar o N aqui, gente, é só a gente pegar e fazer aqui, olha, o meio pelos extremos, que vai dar N igual a N1 vezes N2 dividido para M2, tá? Isso daqui é isolando o N, ok? Eu vou aplicar nessa fórmula bem aqui, perfeito? Então, N1 é 120 vezes N2 é 150 dividido para 100. Então, aqui eu tenho dois zeros em cima, eu elimino com dois zeros embaixo, fica 12 vezes 15. 12 vezes 15 é a mesma coisa que eu faço assim, olha, como é que eu faço essa conta? Rápido, de cabeça, tá? 10 mais 2 vezes 15. Então, 10 vezes 15 dá 150. Mais 2 vezes 15 dá 30. 150 mais 30, 180, né? Então, vocês acertaram letra B, né? Essa conta aqui, vocês têm a manha de fazer essa conta aqui na hora da prova? Tipo, uhum. Tá, tipo assim, ó, esse tipo de conta que eu faço aqui é tipo, é uma conta mental, certo? Isso daqui são contas mentais que tu pode treinar para na hora da tua prova tu agilizar muito a tua resolução, certo? Um outro estilo de questão que se vier na tua prova ali, alguns alunos podem achar difícil, mas no fundo, ela é bem tranquila, ok? Essa daqui eu vou dar 2 minutos para vocês. Dá para fazer em 2 minutos ela. Letra D, João, AB,
Tá, olha só. Eu cheguei a comentar com vocês a respeito desse estilo de questão, tá? O que que tu vai fazer aqui em uma questão dessa? Vamos ler a questão. A resistência das vigas de dados, de dado comprimento é diretamente, ó, diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura D, conforme a figura. A, a constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é... Gente, olha só, você vai fazer isso aqui, ó. S é proporcional ao quê? Certo? Você tem que imaginar uma divisão aqui do lado, tá? Nessa divisão, tu vai pensar o seguinte, aqui em cima, no numerador, vão ser as grandezas diretas, diretamente proporcionais, tá? E aqui vai ser a inversa, tá? Embaixo vai ser a inversa. Então, ela é proporcional, esse símbolo aqui é o símbolo de proporcionalidade que a gente vai utilizar, ok? Então, como é que vai ficar? Ó? A questão diz que o S ele é proporcional ao quê? Ele é diretamente proporcional a B e ao quadrado de D. Então, ele fica em cima ou embaixo? Os dois, correto? Então, eu tenho isso aqui. Ó. S é proporcional a B vezes, né, como eu tenho duas grandezas que são diretamente proporcionais, a D ao quadrado, né, que ele está dizendo aqui que é o quadrado da altura. Beleza. E esse K, ele entra onde? Aqui. Isso daqui, gente, esse símbolo, quando a gente trabalha, quando a gente transforma em equação, certo? Em uma expressão algébrica, eu tenho que trocar isso aqui por uma igualdade. Só que eu não posso vir aqui simplesmente dizer, ah, isso aqui é igual, certo? A B vezes D ao quadrado. Eu tenho que trocar por igual K. O que é esse K? O K ele vai ser uma constante de proporção. E ele está dizendo que a constante de proporção aqui é K, ok? Então, vai ficar assim, ó, S igual K vezes B vezes D ao quadrado. Essa aqui que é a resposta. Conseguiram entender aqui, gente? João, tá. Se tivesse alguma grandeza que ele dissesse ela é inversamente proporcional, tu ia ter que colocar ela aqui embaixo, tá, gente? Perfeito? Como não tem nada, tu não precisa colocar aqui, imagina que fosse dividido por um aí, tá? Perfeito? Ok. Essa daqui agora, ela tem um estilo um pouco parecido com a outra, tá? Conseguiram chegar em algum raciocínio, alguma conclusão aí? A B e Nara? A C. Vamos lá. Vamos ler a questão aqui. Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área é 9 metros quadrados, sabe-se que a fonte sonora estiver a 3, se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$ 500. Esse tipo de isolamento, nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reverte a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Né? A espessura é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E o custo, vou colocar aqui de vermelho, ó, e o custo é diretamente proporcional ao volume de material do revestimento. Essa questão aqui, gente, ela foi classificada como média, ela como fácil, só que ela tem o seu grau de dificuldade, tá? Então, o aluno tem que estar bem atento aqui e ter algumas malemolências aqui para conseguir resolver ela de forma tranquila. Mas vamos lá. Uma expressão que fornece o custo para revertir uma parede de área A em metros quadrados, situada a D metros de uma fonte sonora é. Então, vamos lá, vamos entender aqui
as informações que ele deu. Ó. Ele vou chamar aqui de E a espessura, tá? A espessura, ela é proporcional, só que ela é o quê? Ela é inversamente proporcional, tá? Cadê? É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ó, imagina que a divisão aqui vai ser D ao quadrado, né? Que ele está dizendo que o D é a distância em metros. Aqui em cima não vai ter nadinha, então eu vou colocar 1. Por que não vai ter nada? Porque ele só fez uma relação entre a espessura e a distância, tá? E, de novo, como é que a gente tira esse símbolo aqui de proporção colocando uma constante? E é igual a K, que eu vou chamar aqui de K1, tá? Porque a gente vai ter que ter uma outra constante aqui, ok? Vezes 1 dividido para D ao quadrado, ou K1 dividido para D ao quadrado. Perfeito? Até aqui, entenderam? Aí o outro é sobre o custo, né? Então, o custo, ele é o quê? Ele é diretamente proporcional ao volume de material, certo? De novo, esse símbolo de proporção eu posso trocar por um igual e uma constante. Só que como eu já tenho uma constante aqui, ó, eu já vou colocar como uma K2, tá? Uma constante 2. Ela é igual a K vezes o volume. Perfeito? E ele quer saber uma expressão que fornece o custo. Só que o custo está aqui, ó. E eu não tenho essa expressão em nenhuma das alternativas. Então, como é que eu vou chegar em alguma dessas alternativas? É só lembrando. Eu tenho uma parede, ok? Como é que eu vou calcular o volume dessa parede aqui? Vamos imaginar o seguinte, ó. A parede ela é isso aqui. Como é que eu calculo o volume? É a área da base vezes a altura, tá? Então, imagine que isso aqui seja a minha base e a espessura que está bem aqui, ó, que eu vou chamar de E, ela é a minha altura, correto? Imagine que essa parede esteja deitada. Então, a base é isso aqui que tem uma certa área, ok? Por que eu estou usando área e não estou utilizando as dimensões? Porque a questão me deu a área aqui, ó, a área da parede, ok? Então, eu vou utilizar isso. O meu volume vai ser como? Vai ser igual à área da base vezes a altura, que neste exemplo aqui é o meu E, perfeito? Só que lembra, o meu E, que é a minha espessura, é K1 dividido para D ao quadrado. Então, eu vou jogar essa fórmula bem aqui, ó. Então, olha, V é igual a A vezes K1 dividido para D ao quadrado, ok? Aí, vou ajeitar aqui, ó, é igual a, colocar aqui no começo, K1 vezes A dividido para D ao quadrado. Logo, o meu custo, vou colocar para cá, o meu custo é K2 vezes o volume. O meu volume é isso aqui agora, ó, tá? Observa que agora já apareceu o A e apareceu o D ao quadrado, que é o que tem nas alternativas, né? Então, vai ser K1, não K1 não, K2, vezes o volume, que é K1 vezes A dividido para D ao quadrado, ok? O K1 e o K2, eles são constantes numéricas, eles são números. Então, se eu multiplicar eles, K1 vezes K2, vai dar uma outra constante, correto? Aí, então, eu vou colocar aqui uma K3, certo? Que é o produto das duas aqui, tudo bem? Então, vai ficar isso. Então, o meu custo, olha só aqui, ó, o custo vai ser K3 vezes A dividido para D ao quadrado. Gente, olhando só isso aqui, eu posso já eliminar algumas? O custo, no custo, né, o A ele está no numerador. O A está em cima. Ó. Então, tu olha todos que tiverem o A embaixo, tu pode eliminar. Então, a alternativa A tu elimina, a alternativa C tu elimina, porque o A está embaixo, ó, tá embaixo. E a alternativa E também tu elimina, ok? Então, deixa eu marcar aqui. Ó. Essa daqui tu elimina, tu elimina, tu elimina, porque o A está embaixo. E o D, ele vai estar onde? Ele tá aqui embaixo, certo? E se tu olhar para cá, para a alternativa D, ele está aqui em cima. Então, não é o lugar dele aí. Ele deveria estar aqui embaixo. D é o quadrado. Perfeito? Como ele não está aqui embaixo, eu sei que essa daqui também não vai ser a minha alternativa. Logo, me resta apenas a alternativa B. Deu para entender, gente, essa questão aqui?
Essa questão aqui, como eu falei para vocês, ela foi classificada como uma questão fácil, mas ela não é fácil, né? Ela tem aqui o seu raciocínio que tem que ter, né? Tem que ter aqui uma certa experiência nesse tipo de resolução para tu não ter muita dificuldade, tá? Ah, professor, e como é que eu chegaria nesse 500 aqui, né? É muito simples. Como eu sei que a equação é essa, é só eu descobrir quem é o k. Como é que eu faço para descobrir o k aqui? Se fosse necessário, tá? Não é o caso dessa questão. Nessa questão aqui, simplesmente por essa análise que eu fiz, dava para a gente resolver tranquilamente. Agora que vem o a mais, né? Então, na questão, ele disse o quê? Que o custo é R$ 500 quando a área é 9 metros quadrados, certo? E a distância, isso aqui, ó, é 3, só que tá a distância ao quadrado, né? Então, 3 ao quadrado é 9. De corta com 9 de cima. Então, K3 é igual a 500. Ok? Então, só substituir aqui como o K3 igual a 500. Correto? Isso caso fosse necessário, tivesse a necessidade de tu calcular o K3. Perfeito, gente? Tranquilo? Alguma dúvida na questão? Não? João, não também? Opa, pera. Ah, tá. Isso aqui são duas questões. Essa daqui primeiro. Eu pensei que era tudo aquilo. Essa questão, vocês conseguem resolver ela em... Ah, vou dar 3 minutos para vocês. 3 minutos é o suficiente. E aí, vocês foram até onde? Chegaram numa conclusão? Inara, chegou em alguma? Mar- Marcaria essa aqui? E D de dado. Essa aqui. Tá, beleza. Vamos lá, então. Olha só. De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio, né? Ou seja, ele deu aqui a equação, né? Ficou até mais fácil da gente analisar a questão aqui, porque ele deu a equação aqui. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto M, R, né? No caso aqui, ó, ele tem uma coordenada M, que é a massa, e o outro que é a coordenada R, que é o raio, ok? Cujas coordenadas são respectivamente a massa e o raio, né, de sua órbita em torno da Terra. Com base na posição relativa dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Então vamos lá. Gente, vamos entender o seguinte, né? Se eu tenho aqui a Terra e eu tenho dois satélites, o satélite A, M e o satélite N. N. Qual das duas, se eu digo que a massa dos dois é igual, tá? Qual das duas aqui ele tem uma maior força de atração? O M ou o N? O M porque ele está mais perto, né? Então esse aqui vai ser a intensidade vai ser mais forte, ok? Faz sentido isso com a fórmula que ele deu? Sim, né? Quanto menor é a distância, eu vou colocar aqui o raio, né? Quanto menor é o raio, maior é a força de atração. Ou seja, quanto mais próximo o objeto está da Terra, né, o satélite está da Terra, mais forte é esse objeto. Só que vamos entender outra coisa, né? Se ele está na mesma, se ele tem aqui o mesmo raio, né? Ele está na mesma órbita, aqui eu tenho outro satélite P aqui, certo? Sendo que a massa de P é maior do que a massa de M. Qual dos dois tem a maior força?
gravitacional? Qual? O P, né? O P. Porque, ó, quanto maior a massa, aqui, olha, ele é proporcional, ele é diretamente proporcional. Quanto maior a massa, maior a força. Então, se eles estão na mesma distância, eles estão no mesmo raio aqui orbital, certo? Isso significa que a única coisa que vai diferenciar os dois é a massa de cada um. Se o P tem a massa maior, significa que a força de atração gravitacional em P é maior do que a força gravitacional no satélite M. Deu para entender isso aqui? Olha só, o que vai acontecer agora? Eu vou começar a comparar aqui, certo? Literalmente, eu vou comparar só. Esses dois, o que significa que entre o A e o B, eles estão no mesmo raio, certo? Eles têm o mesmo raio. O que diferencia o A do B aqui? É a massa. O que diferencia o A para o B? É a massa. Então, quem é que tem a maior massa? O B. Logo, você concorda comigo que FB é maior do que FA? João? João Saída tá aí? Não. Tá. Beleza. Então, isso daqui ficou claro para vocês dois, né? Tranquilo. Agora, eu vou comparar o A com o C. O que diferencia dos dois? É o raio. Eles têm a mesma massa, correto? Se a gente for colocar aqui, ó, os dois têm a mesma massa, só que o que diferencia é o raio deles, certo? Vou até apagar isso aqui para não ficar muito poluído o desenho. Então, se o raio do C é maior, significa que ele está mais longe. E quanto mais longe, maior ou menor a força? Menor, correto? Então FA é o que? Maior do que FC. Concorda comigo? Sim? Então olha só. Eu tenho o seguinte, então, então quem é o menor dos três? FC, certo? Então, o menor de todos eles é FC, que é menor do que FA, que é menor do que FB, ok? Isso daqui, ele tem alguma alternativa? Tem aqui, ó. Tá aqui. O FC é menor do que FA do que FB. Ah, professor, e se eu quisesse fazer o contrário seria isso aqui, ó. FB é maior do que FA, que é maior do que FC, correto? Se, no caso, essa alternativa não aparecesse para vocês, tudo bem? Ou aparecer essa de cima ou essa de baixo aqui, uma das duas, ok? Deu para entender agora como foi resolvida a questão? Sim? Tranquilo. Oi, ok. Boa tarde. Quando eu vou postar daqui a pouco lá e tu termina de ver, tá? Para treinar. Então, essa questão aqui agora, ela é puramente cálculo, né? Divisão. Ele quer saber se tu sabe dividir aqui, né? Ela, e se tu divide rápido, né? Letra B, tá. 2 minutos, né? Você levou para fazer ela. Vamos lá. Após um período de seca e baixa nos níveis dos reservatórios de água, pesquisadores registraram, num certo período, os seguintes volumes de chuva e quantidade de dias de precipitação em 5 reservatórios: 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Um dos parâmetros utilizados nessa pesquisa é a razão entre o volume de chuva em milímetros e a quantidade de dias de precipitação em cada reservatório, nessa ordem. A maior razão se verifica com os dados do reservatório. Aqui, né, ele basicamente quer que tu faça a razão de cada um, né? Então, é 350 dividido para 29, 385
82 dividido para 30, 390 dividido para 31, 389 dividido para 33 e 338 dividido para 29, certo? Daqui a gente já pode já eliminar de cara, né? Quem? Esse cara aqui, ok? Porque eles têm o mesmo denominador, né? E como esse numerador aqui ele é maior do que esse de cima, logo esse cara aqui ele já vai ser menor de cara, perfeito? Outro que eu posso eliminar é esse cara bem aqui, ó. Porque eu tenho 389 e aqui eu tenho 390. Aqui, ó, eu tenho 31 e aqui eu tenho 33. Esse carinha aqui ele é muito grande comparado a esse. Logo, com bastante segurança, eu posso afirmar que esse cara aqui ele é maior. Então, esse daqui eu posso já eliminar, correto? Aí eu fico só com os três bem aqui. Tudo bem? Eu poderia até forçar um pouco também a análise e verificar o seguinte: comparar esse cara com esse, certo? Ou até mesmo com esse outro bem aqui, né? Porque esse numerador, ele é muito longe desse cara, desse outro numerador bem aqui, ó. Deixa eu apagar. Esse daqui, ele é muito longe desse. Em contrapartida, esse cara aqui, ele não é tão longe desse daqui, certo? Então, eu tenho uma certa segurança para dizer que esse cara aqui, ele é menor do que esse, certo? Então, já posso também estar eliminando, fazendo uma eliminação aqui, ok? Meio que sem fazer cálculo, tá? Para não fazer cálculo bem aqui, tá? Então essa outra também eliminaria. Ficaria só com o reservatório 2 e o reservatório 3 aqui para fazer a nossa conta, ok? Então, olha só, aqui é 380 dividido para 30, certo? 82, né? Dividido para 30. Como é que eu faço isso daqui? Como é que eu faria essa conta se eu fosse se fosse na prova lá? Eu ia fazer isso aqui, ó. 300 mais 60 mais 12. 12 não. Mais 12 mais 10. Certo? Então, olha só. Isso tudo aqui ó, é 382. Isso aqui está dividido para 30. Por que eu vou fazer isso? Porque eu posso separar. Como eu tenho uma soma no numerador, eu posso separar em frações, em somar frações aqui. Então, ficaria aqui 300 dividido para 30 mais 60 dividido para 30 mais 12 dividido para 30 mais 10 dividido para 30. Conseguiu entender isso aqui? Isso aqui que eu estou fazendo é estratégia de cálculo, tá? Para tu fazer. Por quê? Aqui eu consigo entender que rapidamente que aqui é 10 mais aqui é 2 mais aqui, ó, nesse daqui que seria um pouquinho mais difícil, porém a gente poderia chegar e fazer uma simplificação por 3, né? Que aqui dá 4 e aqui dá 10. Então ficaria 4 dividido para 10, 0,4. Mais aqui é 0,33 e assim por diante. Aí ó, ficaria 12 mais 0,4 mais 0,3 dá 12,73 e assim por diante. Ok? Eu faria essa conta assim, para não fazer essa. Claro que isso aqui é tudo mental, tá? Eu estou colocando aqui para te explicar. A outra eu faria a mesma coisa. 300, agora, como é 31 embaixo, o que é que eu vou fazer? 310 mais. Aí eu viria aqui e colocaria 31 ou 62. Mas, agora sobra quanto? Eu tenho 72 aqui, ó. Para 90, eu preciso de 18, né? 18 dividido para 31. Aí eu faço a mesma estratégia que eu usei no outro lado. 310 dividido para 31, mais 62 dividido para 31, mais 18 dividido para 31, ok? Aqui, ó, vai dar 10, mais aqui vai dar 2, mais. Agora esse outro bem daqui assim, olha, o que, que dá pra gente fazer, né? Eu poderia... Hum, se eu considerar esse cara aqui como 30, fica 18 dividido para 30, tá? Fazer uma aproximação aqui grosseira. Vai ficar 9
e aqui 15, né? Aqui vai ficar 3 e aqui 5, ok? Ou 6 sobre 10, né? Que 6 sobre 10. Logo, esse pedacinho aqui vai ficar 0,6, ok? Então fica 10 mais 2 mais... Opa, já tá aqui, né? Ficaria 12,6, certo? Aí aqui, comparando esses dois, né? Obviamente que esse cara aqui é o maior, ou seja, esse carinha aqui ele é maior, alternativa B, ok? Claro que eu te mostrando assim parece ser mais difícil do que tu fazer a divisão direto, né? Tu achou isso aqui difícil de fazer? Uhum. Porque, tipo, ah, professor, eu faço o que eu faço a divisão rápido. Se tu faz a divisão rápido, beleza, né? Só que aqui quando tu treina algumas coisas, consegue ter um raciocínio, uma rapidez muito maior, tá? Essa questão aqui eu acho que eu não resolvi com vocês ainda em sala, né? Tá. É basicamente tu descobrir quanto que vale uma hora trabalhada. O que da questão tá aí? Tu descobrir quanto é que vale uma hora trabalhada. Então, como é que tu descobre isso, né? Então, vamos dar uma lida aqui na questão, vamos verificar aqui quais são as informações relevantes para a gente marcar aqui, tá? Uma empresa de engenheiros foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ 71.250. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros que gerenciaram o serviço. O pagamento para cada um deles seria feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas, né? O número de dias e o número de horas diárias trabalhadas pelos engenheiros foram, respectivamente, né, o engenheiro 1, ele trabalhou 4 dias, trabalhando 5 horas e meia por dia. O engenheiro 2 trabalhou 5 dias, trabalhando 4 horas por dia. E o engenheiro 3 trabalhou 6 dias, trabalhando 2 horas e meia por dia, né? Qual é a maior diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros, né? Aí, como tu falou, a maior, tu tem que procurar qual é a maior diferença de horas, né? Então, quem trabalhou, por exemplo, se o cara trabalhou 10 horas e o outro trabalhou 20, a diferença foi de 10 horas, né? Assim, a gente tem que verificar aqui como é que vai ser. Primeiro, a gente tem que descobrir quantas horas cada um trabalhou, né? Porque no caso é baseado nisso que vai ser feito o pagamento, né? Então, como o engenheiro 1 trabalhou 4 horas, 4 dias, e a jornada de trabalho foi de 5 horas e meia por dia, então é 4 vezes 5 horas e meia, né? Então é a mesma coisa que 4 vezes 5 mais meio. 4 vezes 5 é 20, 4 vezes meio, metade de 4 é 2, logo foi 22 horas, certo? O engenheiro 1 trabalhou 22 horas, ok? Aí, ó, o engenheiro 2 trabalhou 5 horas numa jornada, 5 dias numa jornada de 4 horas por dia. Então aqui foi 20, é bem rápido de fazer a conta, né? Agora o terceiro engenheiro, ele trabalhou 6 dias numa jornada de 2 horas e meia por dia. Então eu vou fazer assim, ó, 2. Primeiro eu vou fazer aqui passo a passo, né? 2,5. Isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 2 mais meio, né? Então 6 vezes 2 dá 12 e metade de 6 é 3, então dá 15 horas, ok? Então, basicamente, a maior diferença é de 15 para 22, que dá quanto? 7 horas, né? Então a maior diferença é 7 horas aqui. Agora, como é que eu faço para descobrir o total de horas aqui e quanto é que vale uma hora trabalhada? Porque, como é diretamente proporcional, eu posso simplesmente fazer uma regra de 3 para descobrir quanto exatamente cada um ganhou e quanto é essas 7 horas aqui de diferença, tá? Como assim? Se eu sei que uma hora trabalhada, certo? Equivale a um valor X qualquer, né? Que no caso vai ser baseado no valor que ele vai receber por hora. Eu sei que 7 horas trabalhadas
equivalem a um valor Y, certo? É isso que eu vou correr atrás. Tranquilo? Então, como é que eu faço para descobrir o total de horas? É muito simples, é só somar tudo, né? Então, o total de horas trabalhadas aqui, que vai ser distribuída, esses 40% vai ser 22, mais 7, mais 7 não, né? Mais 20, mais 15, ok? Então, vai dar quanto aqui? 57 horas, ok? Tranquilo? Então, basicamente é isso. Aqui deu 57 horas total, ok? Aí, agora, quanto é que vai ser dividido? Quanto é que vai ser rateado essas 57 horas aqui, ó? É 40% de 71.250, perfeito? Isso aqui é a mesma coisa que 40 dividido para 100 vezes 71.250, né? Corta esses zeros aqui, isso aqui vai dar 4 vezes 7.125. Agora, fazendo a conta aqui rapidinho, né? Aqui a gente não vai conseguir fugir da conta. 7.125 vai dar 0, vai dar 2, 8 com 2 aqui, certo? Vai 1, 4 com 5, 4 vezes 7, 20 e 4 vezes 7, 28. Então dá 28.500. É isso que vai ser dividido, que vai ser rateado por eles. Só que vai ser rateado baseado na proporção de hora trabalhada. Então como é que eu faço isso? Então o valor da hora trabalhada vai ser como? É só pegar o 28.500 e dividir pelo total de horas que foram 57. Ok? Aqui a gente vai ter que fazer essa divisão. Não tem para onde fugir. Então vai ficar 28 dividido para 57, né? Vai dar aqui por 3, né? 3 vezes 5 vai dar... Não, por 3 não, né? 570 dividido dá por 5 aqui. 5 vezes 7, 35. Vamos ver aqui. 5 vezes 7. 35, vai 3, 15 com 18. 775, certinho, né? Que vai 1, né? Vai dar 285. Então, dá 285, só acrescenta esses dois zeros bem aqui. Então dá 500 a hora. A hora vale 500 aqui, ok? Então, se uma hora vale 500, isso aqui é o valor de uma hora trabalhada. Se uma hora vale 500, quanto é que vale 7 horas? 7 vezes 500, né? 3.500. Ok? Alternativa C. Conseguiu entender aqui como foi que a gente chegou nessa hora trabalhada? Ficou alguma dúvida na questão? Não? Aham. Tá. Perfeito. Essa daqui agora é que é uma questão que dá para tu fazer ela em 2 minutos e meio, vai. 2 minutos e meio para tu. E aí, Nara, conseguiu? Letra D. Vamos ver aqui. Essa questão aqui, um aluno uma vez, ele veio me trazer uma dúvida, né? Com relação a isso daqui, ó. A questão da interpretação dele. Que também foi a questão da tolerância, né? Mas o que pegou mais foi isso daqui, tá? Mas vamos ler aqui, olha. Uma pessoa procurando um estacionamento, encontrou 5 opções com as seguintes formas de cobrança. A opção A, R$ 6 por hora ou fração de hora. Isso aqui ficou claro para ti, essa fração de hora? Não.
É tipo assim, olha, imagina que tu tá no estacionamento, tu fica 10 minutos. Tu vai pagar quanto por esses 10 minutos? Vai pagar R$ 6, né? Tu ficar 1 hora, tu paga quanto? 6. Se tu ficar 1 hora e 10, tu ficar 1 hora e 10, tu paga 12, né? É isso que é a fração de hora. Essa fração aqui, ó, ela já te cobra um valor integral, certo? Desse negócio, ok? Outra coisa também aqui, olha, na alternativa B, ele diz o seguinte, R$ 6 pelas 2 primeiras horas, tá? Isso significa que se tu ficar 2 horas, tu vai pagar 12? O que é que tu acha? Não, né? Porque é pelas 2 primeiras horas. Ele está dizendo que é um pacote que tu tem de 2 horas, certo? Então, se ele ficar 1 hora, se ele ficar 10 minutos, ele paga R$ 6. Se ele ficar 1 hora, ele paga R$ 6. Se ele ficar 2 horas, ele continua pagando R$ 6. Aonde é que ele paga mais, né? Ele paga se ele passar dessas 2 horas, ok? Tranquilo? Então, ó, e R$ 3 a cada hora ou fração de hora subsequente, que é a mesma história, mesma ideia dessa fração aqui, tá? De cima. No C, ele paga R$ 6 por hora ou fração de hora com tolerância de 15 minutos. O que significa isso? É que se tu ficar 1 hora e 10 minutos, tu vai pagar quanto? R$ 6, né? Porque esses 10 minutos estão dentro da tolerância de 15 minutos, ok? Então, beleza. Letra D, ele fala o quê? R$ 6 pelas 2 primeiras horas e R$ 3 a cada hora ou fração de hora subsequente com tolerância de 15 minutos, né? E a alternativa E, 10 centavos por minuto, né? Então, o que eu já preciso fazer aqui é que eu tenho que transformar o tempo que ele está lá em minutos, correto? Para fazer esse cálculo aqui da última, né? Ele diz o seguinte, ó, essa pessoa irá utilizar o estacionamento por 5 horas e 12 minutos. Já vou marcar esse 12 minutos aqui, porque ele vai fazer diferença, né, na nossa análise. Então, olha só, na alternativa, na opção A, ele vai pagar quanto? Ele vai pagar R$ 6 por hora ou fração de hora. Então, é 6 vezes quanto? Vezes 5 ou vezes 6 horas aqui? Vezes 6, né? Porque ele paga, eu vou colocar assim, ó, 5 mais 1. Esse 1 vem de onde? Desses 12 minutos, ok? Logo vai ser 6, isso aqui vai dar 36, né? 6 vezes 6, 36. Ele vai pagar R$ 36, ok? No item B, ele paga quanto? Ele paga R$ 6 pelas 2 primeiras horas só que aqui no caso, né? Mais R$ 3 por cada hora ou fração de hora. Aqui não tem tolerância, certo? Se não tem tolerância, ele vai passar quanto tempo a mais? 3 horas e 12 minutos, correto? Então aqui, esse 6 é referente às 2 primeiras horas e esse daqui é referente às 2 horas e 12 minutos. Ok? Então, 2 horas e 8... 2 não, desculpa, 3 horas. Essas 3 horas e 12 minutos, como não tem tolerância, isso se transforma em 4, correto? Sim ou não? Então fica 6 vezes 6 mais 12, que dá 18. Ou seja, na opção B, ele vai gastar R$ 18, certo? A C agora. Agora, a C, cuidado que ela tem tolerância, correto? Então, se ele paga R$ 6 por hora ou fração de hora, ele vai pagar quanto aqui? 6. Na opção C, ele vai pagar 6 vezes 5. Porque esses 12 aqui ele não vai pagar nessa opção. Porque ele está dentro da tolerância. Então, ele vai pagar só pelas 5 horas. Então, aqui é 30. Correto? Na D fica como? R$ 6 pelas 2 horas, então ele vai pagar 6 mais. Agora, como esse aqui tem tolerância de 15 minutos, ele não vai pagar por esses 12. A mesma ideia do primeiro. Ok? Então vai ficar mais o quê? 3 vezes 3, porque ele só vai pagar a partir das 3 horas que ele fica, a mais, né? Então aqui é referente a 2 horas e esse daqui é referente a 3 horas e 12 minutos, né? Então no caso ele vai pagar só por essas 3 horas e não paga por esses 12 aqui. Correto? Vai ficar quanto aqui agora? 12,
12 não, 9, 9 mais 3, 15. Né? Então ele vai pagar 15 conto aqui, 15 pila. Né? Até agora é mais barato, né? A UE agora, e nada, é o seguinte, eu tenho que transformar tudo para minuto. Então, como é que eu faço para transformar para minuto aqui? É bem simples, né? Se eu tenho 5 horas, é 5 vezes, cada hora tem 60 minutos. Então é 5 vezes 60, mais 12. Ok? Então 5 vezes 60 dá 300. 300 mais 12 dá 312 minutos, correto? Então, na opção E, ele vai pagar 312 vezes quanto? 0,10, né? Isso aqui é fácil porque é só eu eliminar essa casa aqui, esse carinha, e andar uma vírgula para cá, certo? Que é a mesma coisa que dividir por 10 aqui nesse caso. Vai dar quanto? 31,20. Ok? Logo, a opção é o D. Tudo bem? Entendeu aqui o raciocínio todo? Tá. A questão, ela, apesar de ser simples, ela dá um pouquinho de trabalho porque tem que fazer muito cálculo, né? Essa outra aqui, vamos lá. Essa daqui, 1 minuto, tá, pra fazer. Bora ver se consegue. E aí, Nada? Letra B. Esse aqui? Tá, tu achou o que da questão? No nível fácil, médio? Vamos lá. Já fez? Não lembro se a gente fez. Já fiz, resolvi várias questões, não lembro se eu resolvi essa aqui específica. Né? Mas vamos lá. Olha. Uma pessoa foi a um supermercado comprar uma caixa de sabão em pó. Lá encontrou várias marcas desse produto disponibilizado em embalagens com diferentes capacidades e preços. No quadro são fornecidos o preço em real e o conteúdo em quilogramas das embalagens de 5 diferentes marcas de sabão em pó que estão à venda nesse supermercado. A marca cuja embalagem oferece o menor preço em real por quilograma de sabão. Ou seja, essa palavrinha aqui ela vai aparecer em alguns momentos, tá? Tem que lembrar já que isso daqui, ó, é razão. Ele está significando divisão. Divisão do quê? O menor, o preço aqui pelo quilograma do sabão, certo? É isso que ele está querendo falar, né? Agora, então ele está querendo saber qual é o menor, né? É só a gente verificar qual é o que vai dar o menor valor aqui. É só fazer a divisão agora do preço pelo quilograma. 18 dividido para 3 dá 6. 10 dividido para 2 dá quanto aqui? 10 dividido para 2, 0,5. Isso aqui é a mesma coisa que 40 dividido para 10. Dá 4. Aqui dá 4, tá? Aqui dá 16. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Aqui dá 7. E aqui fazer uma divisãozinha, né? Vai dar 17. Alternativa B, né? B de bola. Uma questão bem suave. Uma questão que não, era, que, tipo, não é para errar, né? Então vamos lá. Uma imobiliária pôs 5 apartamentos à venda em 5 prédios diferentes de uma cidade brasileira. O quadro apresenta o preço e a área de cada um desses imóveis. O investidor decidiu comprar o apartamento com o menor preço, de novo aqui, ó, isso aqui significa divisão, né? Por metro quadrado dentro dos 5 apartamentos. Ele deverá comprar o apartamento, né? Então aqui, né? Agora é só fazer o inverso, né? Aquele anterior eu fiz desse daqui para lá, né? Fazer a divisão, agora tem que fazer o inverso. Então fica o apartamento 1 vai ficar 350 dividido para 80, certo? Aqui eu já posso cortar, vai ser aproximadamente 4, alguma coisa, né? 4, alguma coisa, já posso fazer aqui de cabeça, né?
Por que que eu posso fazer de cabeça aqui já? Porque se eu colocar 40, vai dar 5. 40 dividido para 8, então como é baixo, então vai dar 4, alguma coisa aqui. O segundo vai ser 450 dividido para 90, né? Corta, corta, aqui dá 5 exato, não é isso? 45 para 9 dá 5. O terceiro é 120, 480 dividido para 120, corta zero. 48 dividido para 12 dá exatamente 4. Até agora, o menor preço por metro quadrado é o 3, né, que é o C. Vamos ver se os outros também vão ter essa mesma, vão ser menor ou maior do que 4, né? Então aqui vai dar o quarto agora, 580 dividido para 130, corta, corta, 58 dividido para 13 vai dar 13 vezes 4, vamos fazer assim, 13 vezes 4, porque eu só preciso saber se ele é maior do que 4. Só isso agora, porque eu sei que esse cara aqui é o menor, né? Então 13 vezes 4 vai dar 12, vai 1, 4 com 5, dá 52. Se dá 52, obviamente que esse cara vai ser 4, alguma coisa. Eu vou fazer esse alguma coisa? Não, né? Porque eu já sei que esse cara aqui é menor do que esse. O 4 é meu padrão agora, né? Agora o último vai ser 620 dividido para 135. Vou fazer a mesma estratégia. 135 vezes 4 vai dar 20, 12, 14, 4 com 1, 5, 540. Né? Se ele é 540, significa que ele é maior do que 4, ok? Essa divisão aqui ela vai dar maior do que 4, né? Ok? Logo, o item C, você acertou, né? Você fez esse raciocínio aqui ou fez a divisão de um por um? Uhum. Mais alguma dúvida aqui? Tá, agora vamos para um outro conteúdo que todo ano tem no Enem também, né? Vamos pegar essa aqui, que é escala, né? Lembrando que essas questões aqui, elas são questões básicas, tá? Mês que vem, eu vou pegar já questões um pouco mais elevadas, com nível um pouco mais elevado, para a gente começar a trabalhar coisas mais complexas nesse assunto. A questão aqui vai ser... Vamos ver quanto tempo tu resolve ela. C. Levou 1 minuto e 14, né? Um bom tempo para ganhar para outras questões, né, no dia da prova, certo? Vamos lá. Um estudante de arquitetura projetou um prédio de 32 metros de altura a ser construído em uma maquete em papelão, na escala 1:50, né? Só lembrando que escala, quando ele fala escala, ele quer falar escala linear, né? A gente lembra que a gente tem três tipos de escala. A escala linear, a escala superficial, que envolve área, né? É a escala de área, e a escala volumétrica, ok? Quando tiver só escala, geralmente, na sua grande maioria, ele está falando de escala linear, ou seja, de comprimento, de largura, de altura, tá? Então, essa escala é 1:50, onde o que está em cima é o desenho e o que está embaixo é o valor real, né, dele. Então, basicamente, esse 32 metros é o valor real da altura e ele quer saber qual é a altura na maquete, ou seja, ele quer saber qual é a altura no desenho ali, né, esse cara aqui, ok? O desenho. Logo, é só a gente pegar e substituir no R o 32. Vai dar 1/50, só que tem que tomar um cuidado, tá? Aqui, nesse caso. A questão está me pedindo em metros. As alternativas estão em metros. O dado da questão está em metro também. Então, aqui, perfeito. Eu preciso fazer mais alguma coisa? Não preciso, né? Porém, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque em certas situações, tu precisa estar atenta
certo? A unidade envolvida, que tu tem que colocar tudo para a mesma unidade quando tu vai comparar, certo? Fazer essas comparações aqui de escala. Perfeito? Mas vamos lá. Aqui é bem tranquilo, né? Porque aqui eu só fazer 32 dividido para 50. Eu costumo fazer o seguinte, ó. Multiplico por 2 aqui embaixo e multiplico por 2 em cima. Lembra que toda vez que o que eu faço embaixo tem que fazer em cima, né? Então, vai ser 64 dividido para 100, né? Por que eu faço isso? Porque dividir para 10, dividir para 100 é muito mais fácil, né? Então, dividir para 100 é só andar duas casas, certo? Então fica 2,4, 6,4 metros, alternativa C. Essa daqui é uma questão que era para não errar, não podia errar no dia da prova, né? Letra C, né? Achou difícil? Fácil? Média? Tá, vamos dar uma lida aqui para resolver ela, né? Vamos lá. Na, na construção de um conjunto habitacional de casas populares, todos serão feitos no mesmo modelo, ocupando cada uma delas terrenos cujas dimensões são iguais a 20 metros de comprimento e 8 metros de largura, visando a comercialização dessas casas. Antes do início das obras, a empresa resolveu apresentá-las por meio de uma maquete construída numa escala 1:200. As medidas do comprimento e da largura, respectivamente, em centímetros, na maquete construída foi. Então aqui tem que tomar cuidado, né? Agora porque aqui ele está falando, ele quer em centímetros e a questão me dá em metros. Ok? Então já posso transformar essas duas informações para centímetros, né? Então 20 metros, eu vou colocar aqui C de comprimento, que é 20 metros, isso aqui equivale a só acrescentar, multiplicar por 100 aqui, né? Centímetros. Então, 2.000 centímetros, ok? E a largura, a mesma coisa. Se ele é 8 metros, é só multiplicar por 100, que fica 800 centímetros. Aí, ó, isso aqui é o valor real, né? Esses dois são os valores reais aqui. Então, como ele quer o comprimento, vamos lá fazer o do comprimento primeiro, né? A escala é 1:200. Isso daqui é igual ao comprimento da maquete, está para 2.000, né, que é o comprimento real do terreno. Então, o comprimento da maquete vai ser 2.000 dividido para 20, corta para 200, né? Corta, corta, 20 dividido para 2 dá 10, ok? Aqui a gente já poderia matar, né? Porque o comprimento, como ele é o primeiro, já daria essa alternativa C, né? Mas vamos fazer aqui para a largura também, né? De novo, o mesmo esquema, né? A escala é 1:200, então fica largura está para 800, certo? Então aqui a minha largura é igual a 800 dividido para 200, corta dois zeros, 8 dividido para 2, 4, alternativa C. Né? Bem fácil aqui, uma questão, dá para fazer rápido, né? Não envolve cálculo muito grande, ok? Então, eu acredito que essa aqui não ficou dúvida, né, também? Essa daqui agora, vamos ver aqui se consegue fazer ela num tempo bom aqui, vai. Deixa eu ver aqui, redefinir, começou. Letra E, vamos lá. Achou fácil, difícil, médio? Tá, vamos lá. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altura de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal em um ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da, da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura
A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadrado da malha igual a 1 centímetro, tá? Então, isso daqui, cada lado desse quadradinho aqui é 1 centímetro, né? Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altura alcançada foi de 5 quilômetros. A escala que essa tela representa, as medidas reais é... Então, olha só, se o maior voo dele, a maior altura foi 5 quilômetros, foi essa daqui, certo? E essa altura aqui é exatamente igual à altura de um quadradinho, ou seja, de 1 centímetro. Então, isso aqui, essa altura foi igual a 1 centímetro, tá? Então, 1 centímetro no desenho aqui, tá? Ele representa 5 quilômetros reais, ok? Porém, como eu quero calcular a escala, eu quero saber qual é a escala que ele encontrou, que ele utiliza. A escala é o desenho dividido pelo real. Então, ficaria 1 centímetro dividido para 5 quilômetros, né? Só que agora, cuidado, né? Como eu estou falando de escala, eu preciso que tudo esteja na mesma unidade, né? Então, eu sou obrigado a transformar esse cara em centímetros, ou transformar o centímetro para quilômetro. Mas como esse cara aqui ele vai ser 1, ó, eu não vou transformar esse de cima, vou transformar o de baixo, né? Os 5 quilômetros em centímetros. Então fica 5 quilômetros é igual a 5.000 metros, só que 1 metro tem 100 centímetros, né? Então fica 5, 3, e só acrescentar mais 2 zeros. Aí aqui já tem o centímetro, ou seja, então isso aqui fica 1 centímetro dividido para 500.000 centímetros. Aí eu venho aqui, corto centímetro com centímetro, ok? Logo, a minha escala fica 1 para 500.000, né? Alternativa E, certo? Não tem muita dificuldade nela, né? Pra gente resolver. E aí, conseguiu ou não? Letra C, vamos lá. Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviaram uma foto do vaso na escala 1 para 5, em relação ao objeto original, para um artista. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Então, olha só, se na foto impressa ele tem 30 centímetros de altura, qual é a altura dele no desenho, na foto original? É 10, né? Porque ele foi triplicado, certo? Se ele foi triplicado, logo vai ser 10 aqui. Então, a altura no desenho, que é na original, né, vai ser 10 centímetros. Perfeito? Aí, aí agora, é só a gente aplicar, né, a escala, né? Onde eu quero a altura real. Então, a altura real vai de x. Então, 1 para 5, assim como 10 para x. Lembrando que esse 10 é no desenho, né? Agora, né, é só fazer aqui o meio pelos extremos. Então, fica 5 vezes 10, que dá 50, né? GG, bem tranquila aqui essa questão também. Não é... A pessoa ela poderia ter um pouco de dificuldade na interpretação desse triplicar aqui, né? Da original, porque poderia se confundir aqui na hora, né? Mas se entender isso aqui, tu demorou para entender ou tu entendeu rápido esse triplicar? Eu tinha, eu tinha mutado aqui, pensei que tá, eu cliquei, pensei que tinha. Então vamos lá, olha só. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real e certo mapa e o espaço real. Certo mapa tem escala 1 para 58 milhões. Considere que
Nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6, ou seja, essa distância, né, bem aqui, é 7,6 centímetros. Né? A medida real em quilômetros desse segmento de reta é... Então vamos lá, olha só. A escala é 1 para 58, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Para 58 bilhões, né? Ele quer saber a distância real, certo? A distância do desenho, que no caso seria o desenho pelo real, a distância do desenho é 7,6 centímetros, ok? Então, o R, que é o real, vai ser 7,6 vezes 58 milhões. 3, 1, 2, 3. Certo? Aqui tem que tomar cuidado porque quando eu encontrar essa resposta, eu vou encontrar ela em centímetros, ok? Então eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que fazer a conversão depois para quilômetros, perfeito? Só que olha só, 1 quilômetro equivale a quanto? A 100, a 1000 metros, né? E 1 metro equivale a 100 centímetros, então é 1000 vezes 100. É 1000 vezes 100, é só acrescentar mais dois zeros. Aqui eu tenho centímetros. Isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado à quinta. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado à quinta centímetros. Isso daqui representa o quê? O quilômetro em centímetros. Por que eu fiz isso? Porque olha só, o que vai acontecer? Para facilitar a minha conta, eu não vou trabalhar com 7,6. Eu vou trabalhar com 76, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 76, mas para transformar isso aqui em 76, eu vou ter que trabalhar com base 10, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Vezes, esses 58 milhões é a mesma coisa, é 58 vezes 10 elevado a sexta. Perfeito? Então, olha só, vai ficar 76 vezes 58 vezes 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a 1. Até aqui, acompanhou? Isso daqui é quanto? 10 elevado à quinta. Só que é 10 elevado à quinta, qual é a unidade que a gente está calculando? Centímetros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado à quinta centímetros. E a gente acabou de ver aqui embaixo, ó, que 10 elevado à quinta é a mesma coisa que quilômetro. Então, isso tudo bem aqui, deixa eu trocar aqui de cor, é o próprio quilômetro. Conseguiu entender isso aqui? Isso aqui? Sim? Então, a gente já vai calcular em quilômetros. Perfeito? A gente acabou de transformar em quilômetros aqui. Agora, só falta eu verificar quanto equivale isso, né? Então, deixa eu só... Então, vai dar isso aqui, tá certo. Agora sim, né? Então, o R, ele vai ser 4408 km, né? Então, isso tudo aqui sumiu, não é isso? Eu transformei em quilômetro, logo alternativa A. Depois de apanhar por uma multiplicação simples, conseguimos chegar aqui na resposta, certo? Então dá 4.408 quilômetros, ok?